A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 13 das lições bíblicas adultos, que tem como título O Poder de Deus na Missão da Igreja. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema O Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. E na lição de hoje, lição de número 13, estaremos encerrando o nosso trimestre com a lição O Poder de Deus na Missão da Igreja. O texto áureo encontra-se em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Verdade prática: o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Leitura bíblica em classe. Atos, capítulo 13. Dos versículo 1 ao versículo de número 4. Então vamos iniciar nossa lição de número 13. O poder de Deus na missão da igreja. Então, meus amados irmãos, hoje estaremos encerrando as nossas lições bíblicas deste primeiro trimestre, a qual comentamos um pouco sobre o corpo de Cristo, ou seja, foi uma lição que focou na eclesiologia. E hoje estaremos encerrando, que não poderia deixar de faltar, estudando sobre a igreja, falar sobre o poder de Deus na missão que ele deu para a igreja. Observe que em lições anteriores nós falamos um pouco de missão da igreja, mas falamos sobre a missão de proclamar o evangelho aos perdidos, bem como anunciar através da palavra o ensino para a edificação da igreja. Mas hoje nós vamos ver sobre a capacitação para executar a missão que Deus deu à igreja. Deus deu à igreja uma missão, e esta missão ela é cumprida, e para ela ser cumprida de forma eficaz, tem que ser, e é somente através do poder de Deus. Então, no primeiro tópico da lição, o autor vai falar sobre a doutrina do Espírito Santo segundo o Evangelho de Lucas, ou o evangelista Lucas, um ensino revelado nos escritos de Lucas. Neste primeiro subtópico aqui, o autor vai falar justamente sobre o ministério do Espírito Santo a ser derramado sobre a igreja, mas já de início a sua atuação na vida das pessoas, principalmente porque Lucas dá uma ênfase à obra do Espírito Santo na vida dos crentes desde que Cristo está no ventre de Maria, porque Lucas registra que quando Maria vai visitar sua prima Isabel, o menino que está no ventre dela salta de alegria, e eles foram cheios do Espírito Santo, porque desde aquele momento o Espírito Santo estava presente na vida não só de João Batista, mas na de Cristo, porque é isso que Lucas vai mostrar tanto no seu livro quanto no Evangelho de Lucas, né, que recebeu seu nome, e no livro de Atos, onde ele narra ali a obra do Espírito Santo na vida da igreja. Então, meus amados irmãos, este primeiro ponto, o autor vai focar justamente isto, que Jesus fala para os discípulos que eles deveriam ficar em Jerusalém até receber o poder do alto, ou seja, os cristãos, eles receberiam qualificação, ou seja, poder. Eu não falo nem qualificação, vamos falar de revestimento, ousadia, autoridade para ser testemunha de Cristo, aonde quer que eles estivessem. O subtópico 2 vai falar sobre o enchimento do Espírito Santo como experiência necessária. Neste ponto aqui, o autor vai falar justamente sobre o ministério tanto de Cristo
Cristo inicia o ministério quando? Quando ele é batizado no Rio Jordão e ele é cheio do Espírito Santo. A gente tem que ver isso em Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22. Cristo, ele dá start, ele inicia seu ministério após ser cheio do Espírito Santo. Ele não começou o seu ministério de qualquer maneira, de qualquer forma. Observe que ele começa seu ministério por mais ou menos ali com a idade de 30 anos. Não teve pressa, esperou o tempo certo. Deus o encheu, Deus deu o Espírito Santo sobre a sua vida. E a partir deste momento ele inicia o seu ministério, porque a obra de Deus ela é feita num poder do Espírito Santo. Então, quem capacita o crente, assim como capacitou a Cristo, é o Espírito Santo. E Cristo entendia disso, por isso ele dependia da direção do Espírito Santo. Então, se Cristo, ele inicia seu ministério após ser batizado com o Espírito, após receber, na verdade, porque quem batiza é Cristo. Então, Cristo não foi batizado com o Espírito Santo, porque ele é o batizador. Então, após Cristo ser cheio do Espírito Santo, ele inicia fazendo a obra de Deus, no poder do Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo e dependendo do Espírito Santo. Então, Cristo estava dando ali, com certeza, meu irmão, o direcionamento para eu, para você, para a sua igreja, que a obra ela é iniciada através ou depois do revestimento de poder, meu irmão. Por isso, Lucas, ele fala muito sobre isso no seu evangelho, no livro de Atos, que o Espírito Santo ele aparece como uma necessidade. Ele não apareceu como uma opção, mas foi uma necessidade, porque Cristo comissionou a igreja a executar uma missão, e essa missão ela é executada na dependência do Espírito Santo de Deus. O terceiro subtópico fala o enchimento do Espírito como uma experiência concreta. Aqui, explicitamente, o autor vai mostrar o enchimento do Espírito Santo, aqui não como o que acontecia quando ele está falando, como falamos anteriormente, de ser cheio do Espírito Santo, ou seja, de ter a plenitude do Espírito Santo em sua vida, que são coisas distintas, ou seja, são coisas diferentes. O que nós estamos falando aqui neste ponto, como o enchimento como uma experiência concreta, ele está falando aqui de forma clara e de forma audível e de fácil compreensão quando a gente lê o subtópico do batismo com o Espírito Santo como uma bênção pós-convenção, que pode acontecer na convenção, pode, mas é uma bênção pós-convenção, porque é isto que acontece com os discípulos e com muitos outros relatos que aparecem no livro de Atos. Os discípulos em João capítulo 20, versículo 22, já tinham o Espírito Santo, já receberam o Espírito Santo. Mas o revestimento de poder aconteceu no Pentecoste. Cristo já tinha soprado sobre eles o Espírito Santo. Cristo falou: recebei o Espírito Santo, e soprou sobre eles. Mas, depois que Cristo é assunto aos céus, 10 dias após a sua ascensão aos céus, eles são cheios do Espírito Santo. E isso tem como ser verificado, isso tem uma evidência. E a evidência física inicial é a que podia ser vista, é a que podia ser ouvida, porque é isso que Atos nos mostra, capítulo 5, versículo 32, que a experiência pentecostal, ela tem uma evidência física inicial, que é o falar em línguas desconhecidas, no caso, em falar em línguas desconhecidas. Então, este é o sinal dessa experiência concreta do batismo com o Espírito Santo. O autor encerra este tópico falando sobre a doutrina pentecostal clássica.
Aqui ele vai mostrar a visão nossa, a visão do pentecostal clássico. Por quê? Porque o falar em língua desconhecida, que é o que eu já adiantei anteriormente, ele é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. No livro de Atos, isso é relatado de forma clara. Pedro fala que os que estavam com Cornélio na sua casa receberam a mesma bênção que eles tinham recebido no dia de Pentecostes, ou seja, o revestimento de poder, batismo com o Espírito Santo, ocorrência de falar em línguas. Isto fica subentendido, meu irmão, que as línguas elas sempre estiveram presentes nas ocasiões. Então a gente tem que ver Atos capítulo 8, versículo 18, conforme Atos 9, 17. Na casa de Cornélio também nós vemos essa experiência pentecostal alcançando a todos. Então, meu irmão, é vasto o que a Bíblia está nos mostrando quanto a esta evidência física inicial. É algo concreto, é algo que acontece que as pessoas conseguem ouvir e conseguem ver. Ou seja, o falar em línguas desconhecida. Essa é a evidência inicial. Como a pessoa sabe se ela é batizada ou não com o Espírito Santo? Se falou em línguas, ela é batizada com o Espírito Santo, porque esta é a evidência inicial, porque é isto que a Bíblia nos mostra. Porque eu leio Lucas com a lente de Lucas. Lucas está mostrando que ele não era apenas um historiador, como as pessoas aí querem falar, mas Lucas, ele era um teólogo. Enquanto Lucas, ele foca na experiência exterior, a manifestação exterior do Espírito Santo, Paulo foca na experiência interior, porque Paulo, ele vai mostrar sobre a iniciação. Nós falamos sobre isso esse trimestre. O batismo que o Espírito Santo executa é uma obra de iniciação do homem, do pecador que se arrependeu agora no corpo de Cristo. Então é o Espírito Santo que opera essa obra, que é diferentemente do batismo com o Espírito Santo, porque quem efetua este batismo é Cristo. João Batista falou sobre isso. Eu não sou digno de de desatar as sandálias dele, mas ele que vem depois de mim, que é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo. Ou seja, João Batista está dizendo que o batismo que ele irá executar não é de iniciação, não é o Espírito Santo que vai executar, mas Cristo que vai batizar com o Espírito Santo. Ou seja, é Cristo quem faz a obra, é Ele quem batiza com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele, conforme está nos escritos de Paulo, coloca o homem no corpo. Ele é uma obra de iniciação. O Espírito Santo é quem conduz, lava, reme, regenera o homem de todo o pecado e daquela lavagem espiritual. E o homem agora se torna santo e é inserido no corpo de Cristo. Então, essa diferença que nós temos que entender. Até porque o que Paulo escreve e o que Lucas escreve tem a mesma inspiração. O cânon de Lucas tem a mesma inspiração do cânon que Paulo escreveu. É escritura sagrada. Nós não podemos admitir uma subdivisão de inspiração, como se os escritos de Lucas estivessem abaixo dos escritos de Paulo, quando não é isto que nós ensinamos e entendemos, mas ensinamos que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela tem uma mesma inspiração. A inspiração que Paulo teve a escrever a Filemon, o único capítulo, é a mesma que Lucas teve a escrever Atos e seu Evangelho, e a mesma que Paulo teve ao escrever aos Romanos, uma carta com doutrinas fundamentais das Sagradas Escrituras, assim como Lucas fala sobre a doutrina do Espírito Santo, dessa forma de externalizar a sua capacitação na vida dos crentes.
O tópico 2, o autor vai falar sobre o Espírito Santo capacitando as testemunhas. Vai falar sobre capacitando as testemunhas. Neste ponto aqui, quem é essas testemunhas? Nossa, texto áureo fala sobre isso. E vocês vão ser minha testemunha. Capacitar as testemunhas é o Espírito Santo quem capacita. A capacitação vem do Espírito Santo sobre pessoas comuns. Que esse revestimento, eu falo sempre quando vou dar aula falando sobre este tema aqui, eu falo sobre a democratização do Espírito Santo. Por que eu falo democratização do Espírito Santo? Porque agora ele está disponível para todos. Aceitou a Cristo tem o Espírito Santo na sua vida. Diferentemente do que acontecia na Antiga Aliança. Na Antiga Aliança era sobre reis, profetas e sacerdotes e algumas pessoas esporadicamente. Mas na Nova Aliança, por isso nós falamos que nós estamos na dispensação do Espírito Santo ou da graça, o Espírito Santo está disponível para todo o crente em Cristo Jesus. E a capacitação quem dá é Ele. Por isso o autor colocou capacitando as testemunhas, porque é o Espírito Santo quem reveste, quem capacita, através de Cristo, no caso, porque Cristo é quem dá este revestimento com o Espírito Santo. O segundo subtópico vai falar sobre pessoas simples, capacitadas pelo Espírito Santo. Observe que neste ponto aqui o autor vai citar justamente os personagens do livro de Atos dos Apóstolos, como Ananias, pessoas simples, Filipe, diácono, Ágabo, profeta e tantos outros que não tiveram seus nomes relatados e aqueles que tiveram seus nomes relatados executaram, desempenharam obras porque foram capacitados pelo Espírito Santo. Deus faz as coisas para confundir os sábios, porque na nossa mente ou até na mente daquelas pessoas da época do batismo com o Espírito Santo, quando aconteceu ali em Pentecoste, a partir daquele momento, as pessoas poderiam até imaginar e esperar que surgissem a doutrina, os ensinamentos doutrinários, vamos falar assim, o progresso, o crescimento da igreja através de líderes que já tinham conhecimentos da antiga aliança, ou seja, conhecedores do Antigo Testamento, doutores da lei, mas Deus não fez assim. Chamou pescadores, cobradores de impostos, médicos, pessoas simples, pessoas que talvez não tivessem uma vida de dedicação aos ensinos, aos estudos da palavra de Deus. Mas foi justamente essas pessoas simples que Deus chamou e capacitou para que elas fossem testemunhas. E o Senhor ainda continua chamando. Mas Deus ele não só chama as pessoas simples. Aqui nós estamos falando que Deus ele tem esse poder de capacitar a qualquer um. Mas Deus também usa aquele que é letrado, aquele que é doutor. E um exemplo claro disso é Paulo. Deus usa qualquer um. O que nós estamos falando aqui é que o Espírito Santo, quando ele capacita, ele não olha se a pessoa é formada com nível superior, se a pessoa tem um bom status social, se a pessoa é influente na sociedade, não. Ele não olha para isso, ele olha para um coração disposto e disponível para fazer a sua obra. Então isso independe de status social, desenvolvimento econômico, isso independe de cultura, isso independe, meu irmão, porque Deus opera num coração contrito e que queira recebê-lo verdadeiramente. E o terceiro subtópico, o autor vai falar sobre capacitando a igreja. Porque quem capacita? O Espírito Santo. E a quem ele capacita? As testemunhas. E quem são essas testemunhas? Todos aqueles que recebem a Cristo, pessoas simples ou letradas. Então, quem são essas pessoas? Em que elas estão inseridas? Estão inseridas na igreja. E a igreja é o corpo de
Cristo, então é capacitando a igreja. Quando Cristo batiza com o Espírito Santo, reveste com o Espírito Santo as testemunhas, as pessoas, ele está capacitando a igreja. Porque Cristo ele tem um objetivo a ser cumprido. E esse objetivo é cumprido com essa capacitação sobrenatural. Por quê? Porque nós, de nós próprios, não temos poder nem autoridade para fazermos nada. Então a capacitação do Espírito Santo, meu irmão, ela é evidenciada na vida de suas testemunhas. E isso repercute ao seu redor. A igreja é percebida, a igreja ela é notada através da capacitação que os crentes têm recebido do Espírito Santo. E concluindo a nossa lição, nós estamos nesta lição encerrando não só a lição, mas o trimestre que falamos sobre eclesiologia. Então, nesta lição, nós mostramos que o Pentecoste faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja, porque é só com o poder do Espírito Santo que somos capazes de fazer a obra de Deus com autoridade, ousadias e gerando frutos, porque nós plantamos, alguém vem e rega, mas o crescimento quem dá é Deus. Então, dependemos da ação do Espírito Santo e sem ele a igreja local ela está desabilitada para cumprir a sua missão. O Espírito Santo como fonte geradora de missão. O envio missionário. Neste ponto aqui o autor vai focar sobre o envio missionário. O envio missionário ele se dá quando a igreja estava orando e servindo ao Senhor. Servindo aqui da ideia de estar cultuando, ou seja, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo diz para separar Paulo e Barnabé, ou seja, o Espírito Santo ele fala quando a igreja está reunida. O Espírito Santo ele dá a direção quando a igreja está orando e está cultuando, está servindo a Deus. E foi o Espírito Santo que comissionou Barnabé e Paulo para a missão a qual ele estava designando aqueles dois apóstolos, porque Paulo é apóstolo e Barnabé também é apóstolo, não no sentido restrito, como os 12, mas no sentido geral. Eram apóstolos porque tiveram a incumbência de anunciar e pregar o evangelho, fundando igrejas por onde quer que passasse. Então a obra foi executada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem chama, é o Espírito Santo quem mostra, é o Espírito Santo quem separa. Então eu tenho que entender isso, que não é da forma como eu quero, como ninguém quer, mas é a forma como Deus quer. É Deus quem escolhe, é Deus quem comissiona através do seu Espírito Santo. E quando a obra, meu irmão, tem a direção do Espírito Santo, ela vai dar certo. Ela dá certo quando tem o Espírito Santo como guia. Se não tem o Espírito Santo como guia, vai dar errado. Não adianta enviar quem tem boa eloquência, quem tem doutorado em teologia, mestrado em divindades ou sei lá o que, mas é aquele a quem Deus escolhe, a quem Deus chama. Talvez seja aquele lá, o irmãozinho lá, que não sabe nem escrever seu nome. Mas se Deus comissionou ele, é porque ele é que vai executar e vai dar certo, é com ele. Porque quem escolhe, quem separa é o Espírito Santo. O subtópico 2 vai falar sobre a estratégia missionária. Porque o mundo, à época, conforme nós estamos falando aqui da separação de Paulo e Barnabé, era um mundo multicultural. Então, para fazer uma obra missionária, tinha que ter estratégias, porque não é de qualquer maneira, tem que ter planejamento, estratégia, tem que ter recursos, que não é de qualquer forma que a obra é feita, porque tudo é feito com ordem e decência. O culto é com ordem e decência e a obra é com ordem e decência. Tudo com Deus, ele é planejado, é tudo ali nos mínimos detalhes, vendo ali o custo, o gasto, aonde vai, por que vai, o que vai fazer. Tudo tem que ser planejado, tem que ter uma estratégia. Então, quando o Espírito Santo ele separa Paulo e Barnabé, ele que dá a direção, ele que dá a estratégia. Porque a direção, nós não falamos que é do Espírito Santo, o homem ele faz o planejamento. Paulo desejava ir lá para a Ásia, desejava ir lá para a Bitínia.
Mas quem impediu eles de ir para lá? O Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem impediu. Por quê? Porque aquele trajeto que eles trilharam a fazer não era do desejo do Espírito Santo naquele momento. Então as estratégias ela tem que ser feita. E quando ela é feita, elas têm que estar direcionadas pelo Espírito Santo. Porque Paulo poderia dizer, o que nós temos aqui para fazer, dá para ir para a Bitínia, dá para ir para a Ásia, então nós vamos. Nós vamos. A igreja mandou ir, mas o Espírito Santo disse, não, não vai, impedido. E o bom é ouvir, estar sensível a ouvir a voz do Espírito Santo. Então, a estratégia, meu irmão, para envio de missionário, ela tem que ter bons direcionamentos. E nada melhor do que a orientação e direção do Espírito Santo. Fazer missão não só basta ter desejo, é preciso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito. Não é de qualquer maneira, nem de qualquer jeito. Conforme o autor colocou na nossa verdade prática e na conclusão, é o Espírito Santo. Ele é a força motriz do corpo de Cristo, na sua dimensão local. Então, sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar nenhum. Que possamos, meu irmão, depender do Espírito Santo para cumprir a missão que Deus destinou para a igreja. Então, assim, nós estamos encerrando a lição 13, a última lição do trimestre, comentando o poder de Deus na missão da igreja. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.